Olá, amigos e irmãos, graça e paz sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesse dia 31 de agosto de 2025, último dia do mês de agosto, domingo, né? 30 graus nesse momento, uma tarde ensolarada, chuva, possibilidade 0%. A umidade relativa do ar está em 23%, não é 33 não, 23, caiu bastante, hein? 23%. Mas a temperatura hoje deve chegar, segundo a nossa sensação térmica, aos 33, 34 graus, né? Tivemos máxima, ou estamos tendo a máxima de 30, de manhã nós tivemos a mínima de 17, e agora nós estamos vivendo 13%, 13 graus de amplitude térmica. Então, é o inverno brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Hoje nós já fizemos pela manhã uma parte daquilo que nós precisávamos falar a respeito do inferno, e aí teve gente que queria ou que quer que acabe logo para poder entrarmos no céu, né? Para que a gente possa falar a respeito do céu. Então, passando aqui para poder fazer essa segunda parte, tá cheio de gente esperando para poder... Isso, tá cheio de gente esperando para poder ouvir o finalmente aí desses alertas na pregação, na situação de falar o que é necessário a respeito do inferno. Então, presta atenção aqui no que eu vou falar. Os alertas nós não vamos falar hoje, porque nós já falamos de manhã, que é não pôr fogo, não fazer exercício entre 10 e 16 horas, cuidar da sua casa para que os escorpiões e os mosquitos aedes aegypti não estejam aí. Não, acho que é um caranguejo isso aqui. Frutos do mar. Frutos do mar, não é escorpião. Aquela situação de falar assim, não faça, mas limpa a sua casa, limpa o seu quintal para que você não tenha problemas com esses bichinhos, né? E também não colocar fogo, né? Não coloca fogo, não faz exercício, cuida da sua casa aí, já está fazendo bastante coisa, né? Tá bom? Então, dado esse recado, nós vamos direto hoje para a situação da pregação, que nós vamos falar bem rapidinho também, para não ficar muito extenso, mas deve gastar um pouquinho mais. Inferno. Como escapar dele? Existe um meio de escapar do inferno? Existe. Eu já falei e ao longo desses dias eu tenho falado. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e fique livre do inferno. É isso. Não tem como ficar floreando muito, não. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus 25:46, você já até decorou. Teve gente que falou, já sei de cor, já assisti um monte de vezes, já li esse versículo um monte de vezes, então tá tudo muito bem. Você já está sabendo, e se eu conseguir passar para pelo menos um de vocês, já tá bom demais, né? Então vamos lá, Como escapar do inferno? É isso que às vezes a gente fica querendo passar para as pessoas, e tem um modo de escapar do inferno, através do arrependimento genuíno que cada um de nós teremos que ter, né? Arrependam-se dos seus pecados e voltem para Deus, para que Ele perdoe os seus pecados. Atos, capítulo 3, versículo 19. É isso. Arrependam-se dos seus pecados e voltem para Deus, para que Ele perdoe os seus pecados. Então, o perdão de pecados tem que ser voltado para Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e você não tem como ter perdão de pecados se não for através de Jesus Cristo. Não tem, tá? Não existe outro meio. Reconhecimento sincero do seu pecado. Não adianta querer meia boca, não, vou lá, vou fazer. Não. Se você não reconhecer sinceramente o seu pecado, que você é pecador, né? Se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. É isso. A mudança radical da mente e do seu coração. Isso, precisa mudar a sua mente e o seu coração. Deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e no seu coração. Primeira coisa, através do arrependimento genuíno. Então, tá aí. Outra coisa, segundo tópico, pela fé em Jesus Cristo. Não tem como
você se arrepender ou ser perdoado dos seus pecados se você não tiver fé em Jesus Cristo. Não tem. Não tem. Então presta atenção aqui, ó. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, presta atenção, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Tem uma versão que fala, não pereça, mas tenha vida eterna. Não morrer, mas ter a vida eterna. Não morrer eternamente, ser lançado no lago de fogo eterno. João, no capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou São João, no capítulo 3, versículo 16. Jesus é o único caminho e ele é a salvação. Ele é o único caminho para a salvação. Não existe outro caminho, não tem outro jeito. Não adianta você ficar teimando, tentando que tenha um outro lugar, um outro meio ou uma outra pessoa. Não existe. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pronto, acabou. Outra coisa, a fé salvadora é dom de Deus. Você precisa ter essa fé que salvadora, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? É gratuito, você não precisa pagar nada, você só precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e pedir para que Deus venha fazer um tratamento na sua vida, tratar o seu coração, tratar a sua mente de tal forma que você receba essa fé salvadora que é dom de Deus, tá bom? Terceiro tópico, que vai vivendo em obediência sempre. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é isso. Tem gente aí que está falando em nome do Senhor, mas vai chegar lá e vai escutar aquela frase: apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, a iniquidade, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Esses sim vão fazer. Aqueles que chamam o Senhor de Senhor e não fazem a vontade do Pai, não vão entrar. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do Senhor. E a verdadeira fé produz uma obediência, tá? Você passa a ser obediente ao pedido de Jesus, aos pedidos de Deus, e aí você vai ter uma verdadeira fé que produz essa obediência. E em terceiro lugar, e aí do terceiro tópico, né? Isso, a santificação como evidência de salvação. Você precisa se santificar. A cada momento, deixar as coisas velhas para trás e deixar de fazer aquilo que era o comum de se fazer. Agora você passa a fazer aquilo que Deus está pedindo para que você faça, para que você tenha a santificação como uma evidência de salvação. Precisa ser santo, tá? A santificação é um processo, você não vai ficar de um dia para o outro, hoje você aceitou Jesus, já estou santo, sou santo. Não é isso. É um processo, você vai fazendo e vai sendo impactado pelo Espírito Santo, vai sendo convencido pelo Espírito Santo, tá bom? As respostas às 5 perguntas que são obrigatórias, tá? Presta atenção aqui nisso aqui, que eu vou falar bem rapidinho dessa situação e que existem algumas coisas que a gente precisa falar, tá? E eu vou voltar aqui para poder falar a respeito disso. Então presta atenção aqui. Quando nós falamos a respeito de inferno, não é para deixar ninguém com aquela que eu falei hoje, fadisfobia, ou adisfobia, acho que é adisfobia, né? Eu anotei aqui e falei hoje, adifobia, H-A-D-E-F-O-B-I, adifobia, que vem de Hades, né? Que é inferno. Então presta atenção aqui, ó. Que é que você precisa saber necessariamente das 5 perguntinhas que sempre alguém faz uma pergunta. Presta atenção. O que é que o texto revela quando ele fala de Pai, Filho e Espírito Santo? Revela que Deus, na realidade, é perfeitamente santo e justo. Presta atenção. Não podendo tolerar o pecado. Jesus Cristo demonstra amor ao advertir sobre o inferno.
o amor dele está demonstrado quando ele está te advertindo do inferno. E o Espírito Santo é quem convence você do pecado para levar ao arrependimento. Eu anotei 5 perguntinhas que são aqui, toda hora alguém está fazendo. Qual era o contexto cultural e espiritual dessa passagem, que nós lemos todos os dias aí? Presta atenção. Jesus ensinava uma cultura que já conhecia conceitos de julgamento eterno. Ele clarificou essa situação e aprofundou o entendimento sobre as consequências eternas das escolhas espirituais. Por isso que fala, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Qual é a mensagem central e qual a verdade eterna está sendo ensinada aqui? A mensagem central é que existe uma realidade eterna de separação de Deus para aqueles que rejeitam a sua salvação. A verdade, presta atenção, eterna é que as nossas escolhas têm consequências eternas. Isso, não tem como. A mensagem central e a verdade central, eterna, é que estamos ensinando aqui e você precisa fazer as suas opções ou as suas escolhas, tá? Jesus ensinava nessa cultura, mas ele ensinava que essas escolhas eram totalmente espirituais e eternas, tá? Então presta atenção aqui, a 4ª pergunta que todos aí colocaram, né? O que esse texto exige de mim hoje? Como cristão, se você ainda não aceitou, ainda não está te exigindo, né? Mas aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, esse texto vai exigir de você, exige uma urgência evangelística, uma vida santa, gratidão pela salvação, intercessão pelos perdidos e também uma demanda, olha, presta atenção, uma demanda que levemos, presta atenção, um trabalho de levar a sério a nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho. É uma responsabilidade minha e sua. Não tem como fugir disso, não. Em 5º lugar, como esse texto aponta para Cristo ou para o Evangelho? Como ele aponta? O inferno magnifica a obra salvadora de Cristo. Só veio Jesus morrer aqui por causa do inferno. Porque nós estávamos fadados ao inferno. Eu e você. E não é para aterrorizar ninguém não, tá? Mostrando que fomos salvos. Demonstra o amor de Deus em providenciar um escape através de Jesus Cristo. O único caminho para evitar a condenação eterna, tá bom? Então preste atenção que eu já vou concluir, nós já vamos encerrar. O inferno é real, ele existe e a única forma de você ficar livre dele, depois de tudo isso que você escutou, a única forma de você ficar livre dele é aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo genuinamente e mudando de vida. Amados, a doutrina do inferno, presta atenção, não é para aterrorizar ninguém, mas para nos despertar. É um chamado urgente à santidade e ao evangelismo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia da salvação. É o dia da sua salvação. Se já é salvo, que essa verdade o motive a viver com propósito eterno e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com urgência com todos aqueles com quem você tiver contato. O inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Mas graças a Deus, o céu, que é real também, e é para todos os que creem em Jesus, está aberto para a oportunidade ainda hoje. Quem sabe você queira fazer essa oração junto comigo, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar, nesse momento orando e falando com Ele a respeito da sua vida, e aí sim você pedir perdão dos seus pecados, se arrepender e pedir que o seu nome seja escrito no livro da vida, tá bom?
Não vamos orar por toda aquela lista, porque nós já oramos hoje pela manhã. Então vamos deixar essa situação para amanhã, né? Amanhã fica mais fácil. E aí, isso, amanhã nós oramos. E vamos orar hoje, especificamente para todos vocês. Isso, para todos vocês que não querem fazer parte do rol de pessoas que vão para a eternidade morar no inferno, tá bom? Então é simples, é só aceitar Jesus, falar com ele aí agora, pedir perdão dos seus pecados. Você que está voltando também, é uma maravilha, fico feliz demais com essa situação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento pedindo perdão dos nossos pecados. Pedindo perdão daquilo que nós fizemos consciente ou inconscientemente. Pedindo perdão, meu Pai, pelas pessoas a quem nós magoamos, a quem nós deixamos de amar, aquelas pessoas com quem nós estivemos juntos e não falamos a elas a respeito do inferno, porque não conhecíamos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre a mente e o coração de cada uma dessas pessoas que estão orando comigo nesse momento, para que possam aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e que possam ter isso como certeza eterna nos seus corações. Aceita, meu Pai, o pedido de perdão de cada um deles e que eles tenham os pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Aqueles que nesse momento estão voltando para o caminho do Senhor, que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são e que nesse momento tenham seus pecados perdoados e também tenham seus nomes escritos no livro da vida. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus. E assim que nós conseguirmos, iremos postar isso lá no YouTube, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Bom dia.